Olá, voltamos aqui. Vamos dar continuidade, tá, no nosso tema, no nosso vídeo de hoje. Estamos falando sobre poemas e também sobre contos de fada. Já visto que a atividade de hoje exige que nós saibamos os conceitos tanto de poema quanto de conto de fada, que a nossa atividade vai exigir isso da gente, tá, pessoal? Então vamos dando continuidade aqui. Estávamos vendo o nosso slide. Deixa eu ver aqui se ele vai funcionar agora. Aqui, o nosso slide. Tá? Já vimos tudo isso aqui, que foram os conceitos, né? Já vimos poema. Nós vimos aqui esse soneto do Olavo Bilac. E agora a gente vai mais para frente falar sobre a questão da produção textual que a gente vai precisar de hoje. Tá? Bom, essa autora aqui, nós vamos utilizar um texto dela. Eu vou já mostrar para vocês como exemplo para a nossa atividade de hoje. É a Silvia Ortoff. Eu acredito que seja assim que fala o nome dela. Se tiver errado e alguém aí souber, me perdoe, por favor. Tá? Silvia Ortoff, apesar desse nome aí que parece mais alemão, né? Ela é brasileira, tá, pessoal? É Silvia Ortoff Gostock, sei lá como é que fala isso, tá bom? Parece o nome dela deve ser descendente de alemão. Nasceu no Rio de Janeiro em 3 de setembro de 1932, tá? E morreu em Petrópolis, dia 24 de julho de 1997. Tá? Então já é uma autora falecida. Ela foi uma escritora brasileira de livros infantis. Faleceu aos 65 anos de idade. Tá? Deixou uma grande contribuição com a literatura infantil. E aí a gente tem um textozinho dela que nós vamos utilizar para que sirva de exemplo. Tá? A nossa atividade é essa aqui. Antes da gente ir lá no exemplo, a nossa atividade é essa, tá? Você já viu o conceito de poema, né? Você já viu o conceito de, de contos, certo? Você já viu tudo isso aí. Deixa eu ver se eu coloquei aqui o exemplo do conto. Nossa, será que eu não coloquei o exemplo do conto? Deixa eu voltar aqui, pessoal. Não, eu não coloquei o exemplo do conto, mas dá pra gente, já dá para você saber. Deixa eu voltar aqui. Ah, tem sim, tá, pessoal? Antes de vir aqui para a atividade, eu vou ler para vocês esse conto aqui que eu disse que eu ia ler, olha. A Bela e a Fera, tá ok? A Bela e a Fera. É que deu aquele probleminha aqui no sistema do computador, e aí acabou que a sequência da aula que eu tinha planejado acabou ficando um pouquinho a desejar, mas já estamos retomando aqui, tá? Essas coisas acontecem. Então vamos lá. A Bela e a Fera. Era uma vez um comerciante que tinha uma filha muito linda. Era tão linda que seu pai passou a chamá-la de Bela. Certa ocasião, quando o pai estava voltando de viagem, ele acabou se perdendo. Foi parar em frente a um castelo que parecia estar abandonado. Como era tarde, acabou pernoitando no castelo. Na manhã seguinte, foi até o jardim do castelo e cortou uma rosa para dar à filha Bela. Apareceu então uma fera furiosa que foi logo dizendo: Como ousas roubar as rosas do meu jardim? Morrerás por causa disso. Desculpe, estava apenas colhendo uma rosa para minha filha, disse o comerciante. A fera não quis nem saber, estava muito furiosa e decidiu prendê-lo. O comerciante, muito triste, rogou à fera: Eu lhe imploro, deixe-me ver minha filha querida mais uma vez. Depois voltarei ao castelo. A fera concedeu-lhe o pedido. Voltou chorando à casa para contar à filha o acontecido. Bela decidiu voltar com seu pai para o castelo. Chegando ao castelo, ela pediu à fera para ficar no lugar do pai. A fera concordou e o pai foi embora, triste, com medo de que a filha pudesse morrer no lugar dele. Apesar do medo de morrer, a Bela foi percebendo que a fera a tratava bem.
Com o passar dos dias, o monstro apaixonou-se pela Bela, pedindo-a até em casamento. Bela não aceitou, mas ofereceu sua amizade. Alguns dias mais tarde, Bela pediu permissão à fera para que pudesse visitar o pai dela. A fera concordou. O seu pai estava muito triste, pensando até que Bela tivesse morrido. Ele já estava bastante idoso quando Bela o visitou. Ficou muito alegre. Quando Bela retornou ao castelo, encontrou a fera muito triste e doente. Estava assim porque sentia muita falta de Bela. Neste momento, a Bela beijou a fera e houve uma grande transformação. A fera transformou-se num lindo príncipe. A Bela apaixonou-se por ele. O príncipe então contou sua história para a Bela e ambos se casaram e viveram felizes para sempre. Então veja bem, aqui você tem, pessoal, um conto, né? A Bela e a Fera, bastante conhecido de vocês. E você observa aqui algumas características que eu falei lá em cima, né? Era para eu ter lido esse exemplo logo lá na hora que eu estava explicando para vocês sobre as características do conto. Mas você percebe aí um animal que fala, que é a fera, que se apaixona, inclusive se apaixona por um ser humano. Você observa magia, mágica, você observa que o beijo da Bela, né, tem o poder de curar a doença da fera. Então são seres que são, digamos assim, fantásticos, né, que existem nesse tipo de texto que são os contos. E aí você tem a figura da princesa, né, o pai da princesa, tem todo o desenrolado essa história aí, tá? Se você tiver oportunidade, tiver algum livro de ler essa história completa, eu tenho certeza que você vai se encantar, porque é uma história muito bacana, muito bonita, tá bom? Bom, então já vimos exemplos aí da, do conto, vimos também exemplos do poema. Você já sabe, bacana, o que é um e o que é o outro. Agora vamos aqui para a nossa atividade, que é essa aqui, ó. Você vai pegar a atividade de produção textual 07, que diz assim: pense nos contos de fada que você já conhece. Aí eu falei vários lá, né? Que você já conhece. Escolha um deles e reconte-o em forma de poema. Inspire-se no texto Amor Antigo, de Silvia Ortoff. Você pode fazer rimas, combinando palavras pelo som final. Escrever versos que tenham rima, que tenham ritmo e brincar com a repetição dos sons. Palavras, versos e estrofes. Então, você vai fazer o seguinte, você vai pensar em um conto que você já conhece, pode ser o da Bela e a Fera, pode ser da Rapunzel, pode ser da Chapeuzinho Vermelho, qualquer conto de fadas que você conhece, você pega e você vai fazer o seguinte, você vai, através desse conto, você vai criar um poema, você vai contar essa história, mas agora produzindo um poema. Ah, professor, isso é difícil. Não é. Só requer um pouco de concentração, de dedicação, que eu tenho certeza que vocês são capazes de produzir. Pessoal, 3 ou 4 estrofes está ótimo. Eu quero que vocês apenas tomem essa iniciativa de fazer. Tentem fazer. Se você não tentar, nunca vai conseguir. Mas é importante que você tente. Ah, professor, eu não entendi direito. Eu vou te mostrar um exemplo aqui, ó, desse que eles falaram, que a atividade indica, que é o texto Amor Antigo, da autora Silvia Ortoff, que é aquela senhora simpática que eu mostrei a foto para vocês ainda agora. Aqui está o texto dela, olha. É esse aqui. Amor Antigo. Diz assim, ó. Ali no escuro, por cima do muro, no alto da torre, morava a princesa, da trança de prata, da face da lua. Ali no canteiro morava a roseira, da rosa primeira, dos contos em flor, chegando de longe, de outro reinado, um moço montado no seu alazão. Subiu pela trança, beijou a princesa. No céu uma estrela virou o coração. Então, vocês conseguiram perceber de qual conto esse poema está falando? Esse texto que está aqui de azul na sua tela é um poema, mas ele está falando de um conto de fadas. Vocês conseguiram identificar que conto de fadas é esse? Qual é o conto de fada que tem
morava uma princesa no alto de uma torre. Que conto de fadas é esse, pessoal? Está aqui em cima dizendo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só, deixa eu mudar de cor, porque esse lápis está azul. E como o nosso é azul também, eu vou... Então tá, vamos lá. Então olha só, que dizia assim, ó, no alto da torre, qual é o conto de fadas que tem uma torre onde morava uma princesa? Que conto de fada é esse, pessoal? Que tem tranças de prata, o cabelo dela, né? O cabelo dela são tranças de prata, ou seja, o cabelo dela é tão bonito que brilha como a prata, né? E ela fez aquelas tranças na face da lua, né? Que conto de fadas é esse que tem tudo isso aqui, né, pessoal? Então, olha só, vamos aqui para frente. Olha outras características que deixa bem claro para a gente, né, que vem lá de um outro reinado de longe. Vem quem? Vem um moço, vem montado no seu alazão, ou seja, no seu cavalo, né? Vem montado no seu cavalo, né? Qual é o conto de fada que esse moço que chegou a cavalo subiu pela trança da princesa e depois beijou a princesa e eles se apaixonaram, né? Virou o coração. Que conto de fada é esse, né, pessoal? Hein? É Rapunzel, a Bela e a Fera, qual que é? Então, olha só, você vai fazer mais ou menos isso que a autora fez. Ela pegou um conto de fadas e recontou essa história através de um poema. Então você vai fazer parecido, mais ou menos a mesma coisa. Lógico, essa autora aí era genial, né, pessoal? Ela era profissional, era uma poeta, poetisa profissional. Vocês ainda não, né? Por enquanto, pelo menos. Então é lógico que eu não vou exigir de você algo tão maravilhoso, tão perfeito, mas faça o melhor que você puder, tá bom? Ao término da sua atividade, você envia para mim que a gente vai corrigir o trabalho de vocês e lançar lá na, na nossa plataforma do Proesc, tá bom? Bom, então é o seguinte, a nossa atividade é essa. Não se esqueça de bater uma foto bem bacana e mandar no meu privado. Antes de encerrar a aula, vai lá nos comentários, confirme a sua frequência da maneira como eu já expliquei e também dê um like aí pra gente, tá? E se você não é meu aluno, não é aluno da Escola Goiás, mas é aluno do 5º ano e utiliza esse material na sua escola, fique com a gente, se inscreva no nosso canal que você com certeza vai tirar bons proveitos das nossas videoaulas. Hoje nós tivemos uma pane aqui, ficou meio embolado o negócio, atrapalhou um pouquinho, teve uma pane no sistema, mas isso acontece, tá? E a próxima aula eu tenho certeza que vai ser bem melhor, não vai acontecer nada disso. Ok, pessoal? Então, obrigado a todos e até a próxima aula.